boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirma que vídeo da reunião prova que não houve interferência na Polícia Federal. Gravação está com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai decidir se enquadra inquérito. E você vai ver também. Reflexo da pandemia. Novos processos para adoção de crianças em todo o país são adiados para depois do isolamento social. O presidente Jair Bolsonaro disse que o vídeo da reunião ministerial divulgado ontem não mostra nenhuma interferência dele na Polícia Federal. O ex-ministro Sérgio Moro apontou que o encontro provaria uma suposta interferência do presidente na corporação. Em um pronunciamento de quase 1 hora em frente ao Palácio da Alvorada na noite desta sexta-feira, Jair Bolsonaro criticou a divulgação na íntegra do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Nós classificamos o vídeo como secreto, ou seja, daqui a X anos é que ele podia ser divulgado. E daí o senhor Celso de Mello pediu o vídeo. Pediu não, determinou que o vídeo fosse levado até ele. Eu cumpri a decisão do senhor ministro Celso de Mello. Sempre acreditei na independência dos 3 poderes. Não podemos viver em desarmonia. Entregamos o vídeo e peticionamos que se divulgue apenas a parte de interesse do inquérito, ou seja, interferência na PF e na Diretoria-Geral da Polícia Federal. O senhor Celso de Mello, no dia de hoje, resolveu suspender o grau de sigilo secreto do vídeo e divulgou. Pelo que me consta, 99% do vídeo foi divulgado. O presidente reafirmou que o vídeo não comprova nenhuma tentativa de interferir na Polícia Federal, como afirmou o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao deixar o governo. Qual parte do vídeo contenha a mínima comprovação que houve interferência minha na Superintendência do Rio ou de qualquer outro estado, ou na Diretoria-Geral da Polícia Federal? Zero, não tem nada. Isso é um tiro na água, sequer um tiro de festim, foi um traque. Lamento o senhor Sérgio Moro, uma pessoa que tem uma história, tem um passado, ajudou e muito com a sua caneta a fazer justiça no Brasil, mostrando corrupções bilionárias em estatais, em bancos oficiais. Tem um fim melancólico desse. É lamentável. Um homem que tinha tudo para servir a sua pátria. E, obviamente, tendo o presidente como seu líder. Ele aceitou ir trabalhar comigo. Sabia das regras do jogo. E em nenhum momento foi constrangido. O vídeo foi enviado pelo Supremo Tribunal Federal ao Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público, Augusto Aras, vai assistir à gravação para decidir se dá prosseguimento à investigação que apura uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. 2 pessoas escaparam de um acidente com um monomotor na manhã de hoje no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido. O piloto da aeronave de pequeno porte disse que teve problemas já durante a decolagem. Ao tentar retornar para a pista, ele perdeu o controle e o monomotor caiu em um barranco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 ocupantes conseguiram sair da aeronave sem ferimentos. O aeroporto Carlos Prates opera voos particulares e é dedicado à formação de pilotos. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, fabricada em 1980, está com a situação normalizada e tinha autorização para voar para a cidade de Curvelo, no interior de Minas. Uma equipe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foi até o local e vai abrir uma investigação para apurar o motivo da queda. O ex-jogador de futebol Piá, que teve passagens pelo Corinthians, Santos e Ponte Preta, foi preso pela 4ª vez no interior de São Paulo.
Ele foi pego em flagrante roubando envelopes de depósitos em um caixa eletrônico na cidade de Cordeirópolis. Piá estava sendo monitorado pela Guarda Municipal após uma investigação mostrar que ele estava agindo também em outras cidades do interior. O ex-jogador já tem passagens pela polícia por porte de drogas e armas e falta de pagamento de pensão. E tem novidade na tela da Rede TV, o Rede TV Plus, que te garante muita interação e a chance de ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Já são quase 2 meses de quarentena em São Paulo e o dia a dia de quem pode ficar em casa está cada vez mais digital. Só que, para não fazer feio no vídeo, é importante levar em conta algumas regrinhas, um pouco de bom senso, principalmente no trabalho. O que era novidade no começo do isolamento social virou rotina. As plataformas online tornam possíveis reuniões de trabalho, encontros em família, entre amigos. Sem elas, o distanciamento seria ainda maior. Foi a internet que aproximou Dona Maria da filha, que se mudou há cerca de 2 meses, ou seja, bem no início da quarentena aqui em São Paulo. A mãezona ajuda no que pode desse jeito aí. Uma forma de matar saudade, uma forma de tirar dúvidas sobre comida, sobre decoração, de como ela tá, mostrar tudo. Então é uma situação legal. Mas para quem precisa incluir as reuniões de trabalho por vídeo no dia a dia em casa, é importante ficar atento ao ambiente onde vai ser realizada a videoconferência, ao horário, à roupa apropriada, ao aplicativo ideal para isso e, claro, ao comportamento. Por exemplo, não esquecer a câmera ligada ao final para não cometer nenhuma gafe. Então, aqui vai uma orientação profissional. A gente não está mais naquele ambiente de trabalho, mas as condições continuam sendo. Você das 8 às 18, ou independente do horário que você faça, você continua sendo um profissional. E você vai ser analisado por toda a sua postura. Então, eu acho que sim, você tem que seguir regras mínimas, né? Para poder estar confortável e, ao mesmo tempo, profissional atrás das câmeras. O Márcio é gerente de marketing e procura se aprimorar cada vez mais no esquema do home office. Muitas das nossas reuniões são gravadas para servirem depois para melhorar as atas e também ficar registrado o que a gente foi decidindo no meio do caminho. Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia Nacional da Adoção, uma data para lembrar a importância desse ato tão cheio de amor. Mas diante dessa pandemia, os novos processos vão ter que esperar o fim do isolamento social. A pequena Helena chegou na vida de Luzia e do Eise no início de maio com 3 meses de vida. O casal, que já havia adotado um menino há 6 anos, nem imaginava que a família iria crescer logo agora. Estávamos tranquilos aqui em casa, achando que só depois da pandemia iriam nos chamar. E recebemos a ligação. Ela quer saber se a gente vai ficar. Eu falei, vamos. Helena já visitou o pediatra. Ela nasceu com baixo peso, mas já se recupera em casa. Tudo isso só foi possível porque as varas da Criança e Juventude de todo o Brasil têm adiantado processos que já estavam para ser finalizados. Apesar de alguns processos terem sido agilizados, os novos interessados na adoção terão que esperar mais um pouco. Isso porque o início do processo requer um estudo técnico, com a ida do psicólogo e do assistente social na casa dos novos pais, além do contato com a criança e o adolescente. O importante é que seja respeitado o direito à convivência familiar saudável das crianças e dos adolescentes. Nós estamos realizando, por exemplo, audiências à distância, de forma remota. Já foram feitas audiências para mães que queriam entregar seus filhos para adoção e então, com isso, poder ser dada a destinação a essas crianças para novas famílias. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, em janeiro foram iniciados 653 processos de adoção no Brasil. Em fevereiro, o número reduziu para 593. Em março, mais uma queda.
foram 475. No país, atualmente, existem mais de 36 mil famílias na fila da adoção. A Luzia espera que a pandemia passe logo para que todos possam ver de perto que a família está completa. É tanto amor envolvido, é tanto carinho. A nossa filha não foi só recebida com muito amor e carinho por toda a família, foi recebida por todas as pessoas que nos cercam e pessoas que nem nos conhecem. Essa chegada foi muito festejada. Moradores e comerciantes de Belo Horizonte uniram forças para ajudar famílias que passam por dificuldades nessa pandemia. Mesmo desempregado, um casal abriu a própria casa para distribuir as doações. A Vanessa e o Taine transformaram a garagem de casa em uma lojinha solidária. Tem de tudo um pouco: roupas, sapatos, alimentos, livros e brinquedos. Tudo de graça. O mantimento, né, que geralmente sempre é arroz, feijão, sempre eu pego com ela. Às vezes sempre eu acho uma roupinha para as meninas. Se não fosse ela, eu nem seria das minhas filhas, né? Vai chegando pessoas boas, pessoas precisando, então eu fico assim, feliz demais. Pelo menos é aquelas pessoas que eu posso estar ajudando. Gostaria de ajudar muito, então, mas depende mais das doações. Maria de Fátima é cozinheira, mas está sem trabalho e sem renda. Hoje ela levou para casa leite, frutas e verduras. O que eu estou passando é muito difícil. E eu peço de coração que quem puder doar, fazer a doação. Gente, até 50 centavos que você doar já é uma ajuda e muito importante para nós. Os pedidos também chegam de longe. No vídeo, uma mãe, sem ter o que dar para o filho pequeno comer, faz um apelo. Olha a situação. E a União dos Voluntários levou comida e outras doações para a família de Birité. Obrigada, Vanessa. Acabamos de receber aqui, ó, a doação. Deus que abençoe. O desejo de ajudar o próximo criou uma corrente de solidariedade para vencer a pandemia do novo coronavírus. Atenção que também é dada para quem, além de não ter o que comer, não tem onde morar. Um varal solidário foi montado bem no centro da cidade. Na hora do almoço, marmitas são penduradas, à disposição de quem está em situação de rua. É um trabalho de formiguinha. Se a gente for parar para pensar, sozinho a gente não consegue nada, porque a gente também não é rico, a gente não tem dinheiro, né? Então a gente foi se unindo. Realmente foi uma corrente de solidariedade. Mais importante do que você dar o que está sobrando é você dividir o pouco que você tem. Isso é muito gratificante. Muitos restaurantes nas estradas brasileiras seguem fechados. Vários caminhoneiros ficam sem ter o que comer durante o trabalho. Pois é, Carol, e pensando em ajudar essa categoria, algumas empresas estão oferecendo marmitas para os motoristas durante a pandemia da Covid-19. É como diz o ditado, a estrada é a companheira do caminhoneiro. A gente só para quando acaba a carga de descarregar o caminhão todo. Vocês viajam quantas horas, mano? O interior de São Paulo inteiro a gente faz entrega. Os caminhoneiros que não pararam nessa pandemia têm encontrado dificuldades para achar restaurantes abertos durante a viagem. Passam horas e até dias sem uma refeição sequer. Para muitos, ficar sem comer reflete no rendimento do trabalho. Porque fica com fome, né? É complicado trabalhar, a gente trabalha com peso, né? Mas tem que trabalhar, a família, né? Precisa trabalhar, não tem jeito. Vamos passar por cima disso aí. Seu Carlito está viajando há 12 horas com a esposa e não encontrou restaurante aberto. Mas no meio do caminho, ele avistou uma ajuda. É que desde o final de abril, algumas empresas estão fornecendo marmitas aos caminhoneiros em duas grandes rodovias de São Paulo, a Anchieta e a Castelo Branco. A entrega é feita com toda a higiene e proteção necessária para o motorista, que também recebe um kit de prevenção com máscara, sabonete e álcool em gel. Na hora que eu cheguei aqui, tá eu e minha esposa aí. Ou nós ia ter que fazer aqui, ou ficar sem comer, porque hoje ninguém vem vender marmita aí, né? Então eles aí, vixe, ajudaram bastante. A gente está numa área de descanso da Anchieta, então os caminhoneiros chegam, recebem um kit com máscara, álcool em gel, medem a temperatura, fazem a higienização e recebem uma marmita. Todos os dias são mais de 300 refeições distribuídas. A ideia é reconhecer o trabalho da categoria em tempos de quarentena e ajudar os motoristas prejudicados, criando assim uma corrente do bem.
Além de beneficiar os caminhoneiros com as marmitas, entregues dia a dia, a gente também ajuda os restaurantes das redondezas, porque é da onde a gente compra as marmitas e aí consegue gerar receita para esses pequenos estabelecimentos que estavam passando dificuldade nessa pandemia. Apesar de todo o esforço para ajudar, as entregas das marmitas devem ser finalizadas até o fim do mês, quando a quarentena no estado está prevista para terminar. Caso não haja reabertura parcial dos restaurantes nas estradas, essas ações solidárias podem voltar a acontecer. Aqui na Anchieta vai até o final do mês e na Castelo Branco fica até o dia 5. Pode ser que se prorrogue, dependendo de como vai ser o nosso cenário, ainda não se sabe, mas pode ser que seja prorrogado sim. Quem recebeu a ajuda agora pode seguir viagem satisfeito. Que a gente só tem que agradecer, porque a nossa vida não é fácil, a gente não tem hora para chegar em casa, não tem lugar para almoçar às vezes, traz comida de casa, às vezes não tem onde esquentar, a comida estraga, então isso daí a gente tá de parabéns, só tenho que elogiar. O Ministério da Saúde divulgou agora à noite os últimos dados do coronavírus no Brasil. São mais de 142 mil pessoas recuperadas e 182 mil em recuperação. O país acumula 22.013 mortes provocadas pela Covid-19. Um idoso que estava internado havia quase 2 meses recebeu uma homenagem de integrantes de um motoclube após receber alta hospitalar em Santos, no litoral paulista. Aplausos, buzinas e motores a todo vapor. Estamos de volta, 90! Uma homenagem diferente que este aposentado de 68 anos, Jorge Galotti Nunes, jamais vai esquecer depois de ficar quase 2 meses internado. Foi em abril que recebeu a notícia de que testava positivo para a Covid-19. Na UTI, o idoso apresentava cansaço e tosse e precisou do auxílio de aparelhos respiratórios. O Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, bom domingo, obrigado pela companhia.